Tatiana Silva, em nome da Consejería de Educação da Embajada da Espanha, da Rede Pé Unesco e do Colégio Miguel de Cervantes. Agradeço a presença de todos ao primeiro encontro do segundo Fórum de Patrimônio Jovem Espanha-Brasil, que esse ano tem como tema Cidades Patrimônio da Humanidade do Brasil e da Espanha. Eu agora vou trazer aqui para vocês, convido a Peninha para um encantamento a todos os participantes. Boa tarde a todos e todas. Para começar esse encontro, eu peço a bênção à minha mestra Doci, contadora de história, que me encanta e me conta muitas encantarias. Sejam todos e todas bem-vindas com essa cantiga que eu aprendi com o velho griot, lá da Chapada Diamantina de Lençóis. Eu sou Peninha. Vamos brincar, vamos dançar o coco. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Sejam bem-vindas à nossa comunidade. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Sejam bem-vindas à nossa comunidade. Quando vem traz alegria, quando vai deixar saudade. Sejam bem-vindas à nossa comunidade. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Nós queremos te abraçar com grande categoria. Quando vem traz alegria, quando vai deixar saudade. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Sejam bem-vindas à nossa comunidade. Obrigada, Peninha. Então, agora eu convido para a abertura oficial da tarde de hoje a diretora-geral do Colégio Miguel de Cervantes, Lourdes Balesteros. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a la primera actividad del segundo Foro de Patrimonio Joven España-Brasil. Estamos felices de dar continuidad a este proyecto que se inició en 2019, cuando la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, la Red PEA UNESCO de Brasil y el Colegio Miguel de Cervantes organizamos el primer Foro de Patrimonio Joven en el que participaron estudiantes de escuelas públicas y privadas de más de 10 estados de Brasil. Hoy, en esta presentación, contamos con más de 325 participantes de Brasil, Argentina, Colombia y España. En el segundo foro trabajarán más de 225 estudiantes de 31 escuelas que se encuentran en 13 estados brasileños, además de una escuela de Colombia. Muchas gracias a los profesores y estudiantes por su interés y participación en este proyecto. El tema principal del segundo foro son las ciudades reconocidas como Patrimonio Mundial de Brasil y de España. Quiero agradecer la colaboración del IFAN, Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, del Ministerio de Cultura y Deporte de España, de la Organización de Estados Iberoamericanos, del SESC, Servicio Social de Comercio, de la Fundación Wikimedia y de la representación de la UNESCO en Brasil. Sin su ayuda, este foro no hubiera sido posible. Brasil es el segundo país de Latinoamérica con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. España es el tercer país del mundo con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial. Los jóvenes tienen en su mano la posibilidad de crear un mundo más justo, respetuoso y multicultural que valore y preserve las riquezas que compartimos las personas en este planeta. Por eso, la finalidad de este segundo Foro de Patrimonio Joven España-Brasil es que los estudiantes tomen conciencia de que su contribución es fundamental para preservar y cuidar la memoria de la humanidad. Estoy convencida que gracias a la implicación de los estudiantes en este segundo foro, muchas personas van a poder acceder y ampliar el conocimiento del patrimonio de la humanidad que existe en Brasil y en España. Y por consiguiente,
Van a aprender a valorarlo y disfrutar de estos bienes que nos pertenecen a todos. Os deseo una experiencia maravillosa y os agradezco de corazón que estéis dispuestos a contribuir para proteger y difundir el patrimonio mundial. Muchas gracias. Obrigada, Lourdes. Então, dando início às conferências aqui do dia, nós convidamos duas pessoas muito especiais, porque, afinal de contas, eles participaram do Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial em 2010. É isso mesmo, há 10 anos. E hoje eles estão aqui para contar um pouco da trajetória deles após esse evento. Eu convido a Peinha Teixeira, essa que nos encantou, nos saudou agora no começo da tarde, e Darlan Marque. Maria da Penha Teixeira de Souza, conhecida como Peinha Teixeira, é arte educadora e gestora de patrimônio cultural no Museu Comunitário Vivo Olho do Tempo. Peinha faz parte da rede de educadores de Museu da Paraíba e é griot aprendiz, coordenadora pedagógica do programa Ecoeducação, Cultura, Memória e Tecnologia no Vale do Gramame, estudante de Pedagogia e Educação no campo da Universidade da Paraíba, e atua na comunidade quilombola Mituaçu, em João Pessoa, na Paraíba. Darlan Marque é graduado em História pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões. É doutor e mestre em Memória Social, Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, professor no Departamento de Museologia, Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas. Passo a palavra agora aos nossos dois convidados especiais. Bem-vindos. Obrigado. Vai lá, Penha. Vamos lá, né? A gente vai trazer também mais encantamento, né, para esse dia. É um dia de festa para a gente, né, Darlan? Estar aqui compartilhando com vocês, que também estão vivenciando esse fórum, esse encontro, né? Trazer um pouco da nossa experiência, da nossa troca, da nossa vivência. E vou trazer uma cantiga criada por dois meninos aqui do território do Vale do Gramame, que é o Diogo e o Robson, de 9 anos. E eles cantam assim. Quando estou aqui, me sinto em minha casa. Passa para beija-flor, seu bater de asas. Quando estou aqui, me sinto em minha casa. Passa para beija-flor, seu bater de asas. A hoje do tempo, tudo é bonito pra gente brincar. Vem cá, tem canoa, viola, capoeira de Angola pra gente jogar. Na hoje do tempo, tudo é bonito pra gente brincar. Vem cá, tem canoa, viola, capoeira de Angola pra gente jogar. Quando estou aqui, me sinto em minha casa. Passa para beija-flor, seu bater de asas. Quando estou aqui, me sinto em minha casa. Passa para beija-flor, seu bater de asa. Mas no Rio Gramame eu não me banho mais. Se o homem soubesse quanto mal que ele faz. Mas no Rio Gramame não me banho mais. Se o homem soubesse quanto mal que ele faz. Tem a casa de 10, um peixe bonito, tambor e apito, o povo feliz pra gente ver. Essa é minha vida, é o que eu tenho pra falar. Essa é minha vida, é o que eu tenho pra falar. Olha só, gente. Então, trazendo essa reverência, essa fala, né? Essa fala de pertencimento, de território, a gente compartilha com vocês um pouco dessa vivência que tivemos há 10 anos atrás, quando eu ainda tinha 18 anos, né? Então é um momento muito simbólico. E eu trouxe aqui um símbolo que todos os jovens que participaram do fórum têm, né? Que é uma medalha que simboliza essa conexão, esse encontro que nós tivemos há 10 anos atrás. Né? Trazer para vocês que nós estamos aqui também representando um grupo muito maior, né? Nós somos 43 jovens, adolescentes que participaram desse encontro e que hoje somos pessoas, seres humanos transformados, porque nós conseguimos compreender
que o nosso patrimônio é o mundo, né? Que o nosso território, Então, o nosso patrimônio começa no nosso quintal, mas que nós temos espaço nesse território que é o mundo. Então, que esse encontro também simboliza o que a gente vivenciou naquele momento, que foram as trocas, né? Cada pessoa no seu território, no seu país, no seu quintal, trazendo para aquele encontro os seus desejos, os seus sonhos, contribuindo, né, para essa política também que se consolidou, né, a política pública diante desses patrimônios que nós temos em nossos lugares. Então, dizer para vocês que o que fortalece, né, a nossa caminhada e faz com que a gente continue nessa vivência é estar conectado num sentimento de pertencimento que a gente tem, né? Então, o meu fazer hoje, o fazer de Darlan e o fazer de todos os jovens que participaram do fórum, está conectado com o patrimônio. Nosso cotidiano é o patrimônio. Então, dizer que estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. E aí eu estou muito emocionada, viu? É uma emoção assim, friozinho na barriga. E aí eu também compartilho um pouco dessa fala com o Darlan e a gente vai se complementando nessa fala ah, coletiva. então é muito bom poder encontrar a Peinha aqui e estar representando essa rede, né, Peinha, que surgiu depois que a gente participou do fórum há 10 anos atrás. A gente segue em contato, nós somos, como ela já disse, mais de 40 jovens, né? Hoje já não mais tão jovens, né, Penha, 10 anos depois, mas seguimos em rede, É né? A gente verdade. criou uma rede, a Rede Juvenil do Patrimônio, no qual a gente até hoje troca experiências, troca informações, continua em contato pelas redes, mesmo que cada um de nós esteja num estado diferente, né, num país diferente. Esse tempo que nós de vivência que tivemos, a gente percorreu, né, alguns estados do Brasil, lugares que foram reconhecidos como patrimônio mundial, e foi um momento de troca de experiências com outros grupos, outras pessoas, né, de vivências assim. Eu sou de uma região que é a região das Missões aqui no Rio Grande do Sul, né? E essa região ela é um lugar que é reconhecido, né? Tem um patrimônio que é reconhecido como patrimônio mundial, que é São Miguel das Missões. É um lugar no qual os jesuítas da Companhia de Jesus desenvolveram povoados com os grupos indígenas locais, com os Guarani, e as ruínas, né, desse tempo, os remanescentes arquitetônicos são considerados patrimônio. Então, para mim, sempre foi muito presente essa ideia de patrimônio na minha vida, né, na vida de quem nasceu nesse lugar, né, tem a ver com a identidade local, tanto é que nós nos denominamos missioneiros em função disso. Então, foi algo que sempre, de alguma maneira, me fez questionar, né, o porquê, como foi a história, né, e é isso que foi me levando para a minha vida profissional, né, minha vida acadêmica. Fui fazer curso de história, depois, como a Tatiana já falou, fui fazer mestrado, doutorado, tudo na área do patrimônio. Eu fiquei encantado, foi um bichinho que mordeu e a gente seguiu, né, que picou, e a gente segue no mundo aí, como a Penha disse, trabalhando com patrimônio, né? E é isso, eu fui sempre pesquisar, e eu acho que é isso que o patrimônio faz a gente olhar o mundo com curiosidade, né? Olhar as coisas, questionando elas, querendo entender, né? Entender o porquê de um edifício, de um objeto antigo, de uma dança popular, de um canto como o que a Penha trouxe aqui, né? A gente questiona tudo isso, pergunta, essa curiosidade de entender a outra pessoa, né? Entender a gente também, né? Nesse contexto, eu acho que isso é muito bonito, é uma possibilidade de troca, né, Penha? De, Isso. de entender a diversidade, a diferença. Só para contribuir também, Darlan, né? Quando a gente fala desse patrimônio, né? A minha vivência é muito no patrimônio oral, né? Da tradição oral, do imaterial, né? Que eu estou imersa nesse território dos saberes de tradição oral. E aí a gente trazer essa reverência, né? Do que a gente aprende com os nossos mais velhos, né? E essa também possibilidade desses encontros intergeracionais que a gente possibilita junto à Uhum, escola, né? Porque a gente trabalha em rede, né? A gente está conectado com o território, a gente está conectado com essa rede, que é uma rede maior, mas que essa rede inicia nesse território local onde a gente está, né? Nessa revolução que a gente consegue fazer no nosso território.
Então, o desejo é esse, né? Que a gente continue conectados, que a gente continue compartilhando nossas experiências, nossos saberes, que são muitos, né? Nossas cantigas, nosso modo de viver, nosso modo de se ver no mundo, né? E se expressar como a gente entende, né? Porque uma frase que eu lembro muito, né, do processo foi que nós, enquanto jovens, nessa caminhada junto às várias instituições que também pensam patrimônio, nós somos grandes parceiros, né, nessa construção. Então a gente escutava muito isso, né? Vocês jovens, com essas visões que vocês trazem, vocês são parceiros dessa construção, né? Então, estamos firmes. E eu acho que, e complementando, Penha, que você fala, eu acho que isso fala um pouco dessa dimensão da cidadania, né? Do cidadão que a gente é a partir do respeito ao patrimônio, do respeito às culturas, né? O que os mais velhos delegaram para a gente, né? De ensinamentos, né? E isso está colocado não só no conhecimento, mas está colocado no espaço também, né? Nas cidades que a gente vive, o respeito à cidade, né? As camadas de tempo que existe na nossa cidade, né? E fala também do meio ambiente, né? O respeitar o meio ambiente, respeitar, né, os animais, as plantas, isso também é patrimônio, a gente está falando de patrimônio, e aí, como ele é uma área interdisciplinar, né, tem várias disciplinas fazem parte, a gente vê aí que entra várias possibilidades de atuação, né, desde a questão do direito, desde a questão da economia, desde todos esses aspectos da vida, né, estão colocados no campo do patrimônio. E eu acho que é isso, mesmo dentro da academia, né, eu que estou dentro da universidade, trabalhando com isso, a gente tem que ter esse respeito também com as comunidades, bem como a Penha falava, devolver para as pessoas, né, trabalhar em conjunto com as pessoas, né, tentar conhecer com respeito os conhecimentos tradicionais, e também trabalhar, no meu caso, eu tenho participado de organizações também da sociedade civil e coletivos e também de apoio ao poder público, né, nos envolvermos com os conselhos municipais, né, nos envolvermos com as políticas culturais dos nossos municípios, estados, né, de forma que a gente possa fiscalizar a preservação, né, a gente possa também dar suporte ao poder público para criar política pública para o patrimônio cultural. Eu acho que a gente tem que destacar a importância da gente ser ativo, né, nos lugares que a gente vive para melhorar o lugar que a gente vive, tornar um lugar melhor, mais agradável e um lugar mais respeitoso com o passado, né? Isso, Darlan. E só para finalizar, que eu sei que o tempo da gente é curtinho, trazer também a importância que hoje nós somos, além de ser multiplicadores, né? Nós estamos num processo de representação muito intensa, né? Por isso que eu sempre reforço a história do território, né? Você falou muito bem de território, né? Então, aqui no nosso território, nós somos comunidades tradicionais, né? E a gente fortalece a juventude, né, que está no território, a ocupar esse lugar de fala, né? A ocupar esse lugar de representatividade. Então, nós somos protagonistas desse processo, nós somos autônomos, né, nessa construção. Então, a participação no fórum nos redimensionou para o mundo, né? Então, trabalhar em rede, né, com pessoas conectadas em outros países, com outras realidades, mas que a gente está se ajudando e construindo esse mundo melhor, né? Esse mundo construído de forma partilhada. Então, gratidão isso. por estar aqui com vocês e dizer para essa juventude e esses adolescentes que estão aqui presentes nesse encontro que vamos também conectarmos, né, nessa rede que já existe, né? Vamos conectar nessa rede. E eu queria só reforçar isso. Espero que essa experiência aqui do fórum de vocês faça com que vocês sigam em contato, né? Que independente do campo profissional que vocês vão seguir assim futuramente, que vocês possam ser comprometidos com a defesa da cultura, dos patrimônios locais, dos lugares que vocês vivem, né? Respeitando as cidades, as suas histórias, os mais velhos, né? As culturas dos outros povos, né? No mundo tão repleto hoje que a gente vê de desigualdade, de discurso de ódio que tem por aí, né? Que o patrimônio cultural possa permitir o desenvolvimento da empatia, né? E realizar práticas solidárias assim que contribuam para a paz e para a justiça social. Acho que se pudesse deixar um recado para vocês, seria esse. Aproveitem.
Muito bacana, assim, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, depoimentos como esse, assim, asseveram, né, quanto esse tipo de iniciativa é importante e pode modificar a vida das pessoas. Eu queria lembrar também que na ocasião desse fórum de 2010, os jovens, né, que estavam participando, eles produziram um vídeo documentário, né, sobre a visita, que eles fizeram a alguns dos patrimônios da humanidade, de 4 cidades do Brasil e de um da Argentina, né, se eu não me engano, acho que é isso. Bom, então, esse vídeo nós vamos encaminhar para todas as escolas que estão inscritas aqui no fórum, mas a gente também vai deixar o link aqui no chat para todos os participantes. Eu convido vocês, após as atividades de hoje, assistirem esse vídeo que está, assim, incrível, né, que inclusive na ocasião, na época, ele foi para a abertura da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, né, e foi produzido por todos os jovens, né, por todos os participantes daquele fórum. Um vídeo muito legal. Então, ele vai ficar aqui no chat e depois da nossa videoconferência de hoje, vocês copiem esse link aí, guardem e assistam com calma e tranquilidade, porque o vídeo está demais. Ok? Obrigada, viu, Peninha? Obrigada, Darlan. Então, na continuação, aqui nós vamos convidar a Candice Ballester, que é chefe da Divisão de Reconhecimento Internacional de Bens Patrimoniais, que forma parte da Coordenação Geral de Cooperação Internacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A divisão de reconhecimento, ela é responsável pela condução dos processos de candidatura dos bens brasileiros e pelo monitoramento e apoio à gestão dos sítios Patrimônio Mundial e Patrimônio Cultural do Mercosul. Todos os participantes estão convidados a fazer suas perguntas, né, para a Candice aqui pelo nosso chat. No final da fala dela, né, havendo, né, um tempo, a gente vai passar essas perguntas para que a Candice possa tirar suas dúvidas. Então, boa palestra, a palavra é sua, Candice. Boa tarde a todos. A gente tinha um vídeo para passar, mas de Paraty, Ilha Grande. Eu queria começar minha fala só inspirando um pouquinho o último bem reconhecido pelo Brasil como patrimônio mundial. Sema, para nós, mais natureza que veio para nós, cachorro. Remédio para tudo. Cachoeira. A terra, para mim, não falou que paga. Paraty é único porque tem muita cultura, é uma cidade que vive de festa, o povo nosso é um povo alegre. Isso aqui, para nós, vale ouro.
começar a apresentação, que o nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa para conversar, muitos assuntos. Então, aqui é uma imagem, né, dos bens que são hoje reconhecidos no Brasil, né, são 16 bens, incluindo o último, que é Paraty, Ilha Grande, Cultura e Biodiversidade. Então, o primeiro sítio numa categoria de reconhecimento da Unesco, que é um sítio que tem valores culturais e naturais, então, por isso é um sítio misto. Aí a gente vai conversar um pouquinho para entender o que a gente está falando. Então, primeiro, a gente se pergunta, né, para começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, o que é patrimônio cultural, né? Também a gente faz essa pergunta. O outro é, sendo um patrimônio cultural, sabendo que é um patrimônio cultural, por que também ser um patrimônio mundial? O que quer dizer isso, né? E o outro é, o que significa, depois que ele é reconhecido como um bem patrimônio mundial, o que isso traz, né? O que esse reconhecimento nesse âmbito internacional traz para quem é reconhecido, ou para os locais, ou as comunidades que são reconhecidas. Então, é importante a gente lembrar sempre, quando a gente está falando de patrimônio cultural, é como se a gente estivesse numa máquina do tempo. Então, para quem, né, trabalha com patrimônio, é muito na perspectiva de um olhar, e também de quem, né, detém esse patrimônio, ou seja, de quem quem faz patrimônio. Todos nós somos agentes que produzem cultura, que a gente faz, né, todas as nossas relações sociais, nosso modo de estar e de viver é produção de cultura. Mas com isso, assim, que valores a gente atribui, né? E nessa perspectiva, é um olhar sempre de quem está hoje, olhando para algo que já aconteceu, ou algo do passado, então eu estou olhando para trás, mas sempre com uma perspectiva do que eu quero que esse valor que a gente reconhece, que um determinado grupo de pessoas reconhece, que ele, né, passe de geração para geração, então que é um olhar para o futuro. Então essa brincadeira da máquina do tempo é um pouquinho para a gente entender também como é que quando a gente reconhece um bem, quando a gente está atribuindo esse valor, como que ele passa, né, a ter essa importância e como a gente também se refere a esses locais no tempo, né, no tempo e espaço. Então, com isso um pouquinho, só para a gente entender quem é o seu IPHAN, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional então, é uma instituição que há mais de 80 anos, há 83 anos, é uma instituição brasileira, né, criada em 1937, com atribuição de organizar política pública. Então, quando a gente está falando de organizar, de incentivar a população, servir a população brasileira, na perspectiva de tratar, né, do seu patrimônio, da sua identidade, da sua memória, do seu patrimônio cultural. E é importante a gente dizer isso, né, que ao longo de toda essa trajetória, o IPHAN é uma das instituições mais antigas no mundo, né, no trato, né, na forma de trabalhar com patrimônio cultural. Então, aqui na América Latina, ela e o instituto que existe no México, que é o INAH, são as duas instituições mais antigas na América. Então, para entender um pouquinho o que é, então, quem, né, traz toda uma ideia, né, a forma como a gente trabalha, é de reconhecer, né, os diferentes grupos, né, que formam a sociedade brasileira e o que eles produzem de cultura e que é patrimônio, né? Então, a grande e rica e diversa, né, a cultura brasileira. Então, o patrimônio cultural, ele é diverso. A gente entender um pouquinho isso, porque, né, trazer também que é o IPHAN, quem pelo governo, pelo Brasil, pelo país, né? Então, quem também tem a representação para fora do país para tratar de patrimônio cultural. Então, é quem também dialoga, né, com acordos de cooperação, com outras formas, com outros entes, né, com outras pessoas, com outros países, com outras instituições, e sempre junto com também representações da própria sociedade brasileira. Então, para o patrimônio mundial, o IPHAN é quem, né, conduz e também quem representa, quem articula com outras pessoas, ou seja, né, quem agrega pessoas, para que a gente possa também reconhecer um bem como sendo de importância para o mundo.
Então, assim, a gente traz, né, ao longo desses 83 anos, desde que o IFAM foi criado, a própria ideia, né, o que a gente entende como patrimônio cultural, que é um conceito também que tem a sua dinâmica, ele também vai sendo ampliado conforme o tempo passa e a compreensão das pessoas, né? Então, a nossa base hoje de dizer o que é patrimônio cultural, então, além da gente estar dialogando com o que o mundo diz do que é patrimônio cultural, a gente tem a base da representação de como o Brasil identifica e trabalha patrimônio cultural na nossa Constituição Federal, Constituição de 1988, e especialmente em 2 artigos, o artigo 215, que fala, né, da diversidade cultural brasileira, e desse aqui, que é o 216, que ele vai dizer, especificar o que é patrimônio cultural e de que forma a gente está tratando. E nessa perspectiva, a gente trata, de fato, o que é patrimônio cultural, de todas as formas, né, de representação dos lugares, do modo de ser, as formas de expressão, as criações, a forma de fazer, ou, né, algo que tem alguma tecnologia, a produção de obras científicas, documentos, pode ser testemunhos, né, coisas, né, materiais que representem determinado período da história, inclusive do modo de estar nesses locais de uma época atrás. Então, como eu falei da máquina do tempo, olhando para trás. Então, pode ser edificações, áreas urbanas, territórios. Então, a gente tem uma vasta patrimônio arqueológico, paisagístico, artístico, paleontológico, própria forma de ver e identificar paisagens, a ecologia. Então, a gente tem uma gama, né, de representações que nos identificam, inclusive, como o que é hoje identificado como Brasil, né? Então, a gente diz aqui especificamente a questão da diversidade, a grande fortaleza, né, nosso grande potencial, pela essa riqueza de um país que tem uma dimensão de um território, de um continente quase, então que são bens, né, que representam os seus indivíduos e grupos, né, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. Então, isso é extremamente importante também para a gente entender como que a gente trabalha com o patrimônio cultural e depois como é que a gente vai relacionar o que a gente identifica primeiro como sendo nosso, né, do nosso lugar, importante para o nosso país, e aí a gente trata ele também de um valor que vai para além das nossas fronteiras, mas agora ele tem uma importância para a humanidade. Olha, então, o que a gente está tratando. Então, falar de patrimônio, primeiro de tudo, é a gente atribuir um valor para ele. Por que eu considero que algo, ou que aquilo, ou que aquele lugar, ele é importante? Por que ele merece ser patrimônio cultural? E essa construção é uma construção coletiva. Então, ela tem que ser, por isso que a gente está falando de grupos, de pessoas, da sociedade. Então, a gente deve dizer o que é o seu patrimônio, até porque o patrimônio é das pessoas. E aí, com isso, em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, então a Unesco, ela começa a elaborar um pouquinho antes, né, reunindo países, né, que fazem parte, né, da ONU. A Unesco é um organismo da ONU, para pensar numa perspectiva de integração pela cultura e pelo patrimônio cultural. Então, nesse espírito, surge a Convenção do Patrimônio Cultural Mundial, né, cultural, natural e misto, que é a Convenção de 72. E ela tem um porquê também naquele momento, ser pensada e ser criada por uma série de países, onde o Brasil também teve protagonismo na própria construção dessa convenção. Então, a construção da convenção também teve atuação, e aí, por meio do patrimônio cultural, quem representa, né, nesse diálogo é o IFAM. Então, o Brasil participou da construção da convenção. Então, além de tudo, ele é signatário, ou seja, ele assinou a convenção, e aí, com isso, quando volta para o Brasil, a gente também tem que a convenção, além de tudo, a gente valorizou, a gente reconheceu que a convenção, tudo que está descrito nessa convenção, o Brasil reconhece como sendo, né, de mérito, que a gente, né, entende que precisa ser levado à frente, né, reconhece, valoriza, e aí com isso ela tem uma força de lei, porque foi feito um decreto lá em 1977, que trata justamente
da convenção, né, dizendo que a convenção é lei. Então, o que a convenção, basicamente, ela surge também numa questão de reconhecer, primeiro, dessa cooperação e dessa integração entre os países, né, e é no espírito também, naquele momento, de alguns bens que se colocavam em risco por conta das guerras que ocorreram, né? Então, de um esforço de cooperação. Então, ela nasce, como o Darlan muito bem falou na fala dele, dizendo que o patrimônio cultural, mais do que tudo, é pensar na diversidade, no respeito, e também pensar que ele pode promover a paz, e é nessa perspectiva que a própria convenção trabalha. E aí a gente, né, tem, basicamente, né, nessa questão, então é dizer que um bem que é patrimônio mundial, ele tem uma importância para a humanidade, então ele extrapola as nossas fronteiras agora, além de ser importante para o nosto lugar, para o contexto, para, né, para o grupo que eu faço parte, ou para determinada região do Brasil, agora ele também tem uma importância para o mundo. E posto assim, é que todos os bens que o Brasil apresenta para ser reconhecido, né, para ter esse reconhecimento, eles também já sejam reconhecidos como um patrimônio nacional, e também estejam protegidos de alguma forma, né? Então, com alguma legislação que a gente tem no Brasil, a legislação de tombamento, alguma forma de proteger, porque, né, o que a gente quer é deixar né, que esse bem tenha uma importância e ele também fique para as futuras gerações. Então, nessa perspectiva, a própria Convenção do Patrimônio Mundial também, nessa atribuição de valor, ela passa a dizer agora que esse valor ele tem uma excepcionalidade, que ele é muito importante para a humanidade, então, para contar a história do mundo. E aí, para a gente entender um pouquinho disso, porque o mundo é tão diverso, né? O mundo, a gente está falando agora de todo mundo. E aí, nessa perspectiva, que o mundo também é um mosaico, tem uma grande diversidade, a gente pode entender um pouquinho como se fosse que a gente colocasse dentro de uma cápsula tudo que representa a humanidade, como se a gente fosse mandar essa cápsula para o espaço e, enfim, né, vai parar em alguma outra galáxia, algum outro universo com outros seres, e aí a gente está dizendo, olha, lá na Terra, a humanidade, né, os seres humanos, nós nos entendemos, o que nos representa é a cultura e a nossa identidade, ela está representada aqui por esse universo de bens que a gente diz, ou de ações, ou de expressões, que a gente reconhece sendo importante para a humanidade. Então, é nessa perspectiva da cápsula, de mandar ela para o espaço, é que a gente pode pensar que é a representação do patrimônio mundial. E aqui, então, por que ser patrimônio mundial, a gente também tem, dentro da perspectiva de atribuir esse valor, alguns critérios também estabelecidos pela Convenção. Eu não vou ler todos eles, porque meu tempo é bem curto, e a gente tem algumas outras questões para falar, mas eu vou passar aqui rapidinho. São 10 critérios, e aí eles se dividem assim, do 1 ao 6, eles são relacionados aos bens com valores culturais. E do 7 ao 10, são 4, eles são dos valores com relação ao patrimônio natural. Então, aí aqui vai trazer, por exemplo, processos históricos, aí vai ter outros que vão dizer sobre de uma excelência da genialidade do homem ou da criação do homem, só para vocês terem noção do que a gente está falando. Outros vão dizer que são locais, testemunhos que trazem uma memória sensível ou de algum acontecimento, né, na história, com relação ao patrimônio natural que sejam representativos da biodiversidade, com relação a biomas ou a fauna e flora extremamente diversos e representativos, né, específicos de um determinado lugar, e assim por diante. Então, só para vocês terem uma noção, então a gente está falando do mundo, esse mapinha aqui, um mapa, né, abrindo o globo e a gente enxergando aqui os continentes, a gente percebe hoje qual o número de bens já reconhecidos. Então, cada pontinho desse, né, ele representa um lugar onde existe um patrimônio, é um patrimônio reconhecido como patrimônio mundial. E aí a gente tem os amarelinhos, são sítios culturais, os verdinhos são sítios naturais, e tem um que é misto, né, que ele tem as duas cores, e os que estão com cores vermelhas, eles são os que estão em risco. Se vocês olharem esse mapa, ele é curioso, ele nos chama atenção algumas coisas, né?
A gente pode perguntar primeiro assim, tem um lugar que tem uma grande concentração, né, de reconhecimento como patrimônio mundial. Será que só lá tem patrimônio mundial? A gente percebe que a Europa tem uma grande concentração de bens já reconhecidos do que as demais áreas do mundo. E aí, né, a gente tem uma outra questão da própria convenção que diz que essa lista ela tem que ser mais representativa, ou seja, ela tem que trazer mais, que demonstre mais o que é, né, o planeta Terra, o que é a humanidade, mas ela também precisa ser, tem que ter credibilidade, ou seja, não adianta só dizer que é, eu tenho que mostrar que seja, né? E nessa perspectiva, ela também tem que ser mais equilibrada. Então, hoje, o que a gente está buscando é reconhecer bens em outros locais, dar uma descentralizada um pouco dessa concentração que a gente percebe ali na Europa. E aí, com esse universo, a cada ano, então, toda vez que existe uma reunião de países, né, que é o Comitê do Patrimônio Mundial, onde o Brasil agora está fazendo parte, tá, cada 4 anos mudam os países, tem um rodízio e tudo mais, e é onde se vota, né, para reconhecer esses bens. Então, cada ano essa lista vai aumentando, né, esses bens vão sendo mais reconhecidos. E até o ano passado, porque esse ano, por conta da pandemia, não teve a reunião, então até o ano passado a gente tem, né, existem 1.121 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial. Desses 1.121, 869 são bens culturais. Vocês viram ali que o mapinha também era muito mais amarelo do que verde ou, né, ou misto. E desses 869 bens culturais, o Brasil possui 14 bens reconhecidos apenas como patrimônio cultural. E 213 são sítios naturais no mundo inteiro. E do Brasil tem 7 desses 213. E os bens mistos, que têm os dois valores, que são essa integração, e que é o videozinho que a gente viu ali de Paraty e Ilha Grande, que é o primeiro do Brasil, apenas 39 desses 1.121, apenas 39 são bens mistos. Então, realmente, os bens mistos são muito menores. A gente não tem ainda olhado, começou agora a pensar nessa questão de uma diversidade, de uma integração do homem com o seu meio, uma integração maior. E o Brasil só tem um. Então, aqui estão, né, um panorama, né, desses 15 bens, né, reconhecidos. Então, onde a gente tem Ouro Preto, Olinda, São Miguel das Missões, que o Darlan falou, que fica no Rio Grande do Sul, e é reconhecido em conjunto com a Argentina, então tem um bem que é em comum entre Brasil e Argentina, então é um bem transnacional. Tem o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que fica em Minas Gerais. A gente tem o Centro Histórico de Salvador, temos a capital do Brasil, então, que é um conjunto urbano moderno, Brasília, que foi o primeiro bem reconhecido, né, como patrimônio moderno do século XX, reconhecido como patrimônio mundial, foi o primeiro no mundo. Então, também tem essa questão da gente aportar discussões a cada bem que a gente mostra, que valores a gente está querendo e também o que a gente está querendo lançar, né, para o mundo, para a gente poder fazer uma troca, uma discussão e que também haja esse diálogo e essa compreensão. Aí tem São Luís, no Maranhão, então lá no Nordeste, Diamantina, também em uma cidade colonial, também em Minas Gerais, Goiás, que é aqui no Centro-Oeste, uma cidade colonial também, Serra da Capivara como um importante sítio arqueológico que remonta, inclusive, a toda uma teoria de onde o homem surge na América. Então, é um sítio extremamente rico, de uma grande importância nessa construção do entendimento, né, da ocupação humana de muitos e muitos anos atrás. A Praça São Francisco, que fica em Sergipe, em São Cristóvão, que é um bem curioso e bem importante, porque ele é o testemunho também de um período da história onde Portugal e Espanha, né, no período de colonização da América, né, Portugal e Espanha se juntaram. E ela tem um traçado que lembra muito a forma de organização das praças centrais das cidades, né, hispânicas, né, que tem esse legado. Então, é uma interlocução, inclusive, até com o fórum aqui. E o Rio de Janeiro como a primeira também paisagem histórica urbana, um conceito também bem recente
e o Rio de Janeiro com uma paisagem cultural e que traz, né, essa perspectiva de olhar o Rio de Janeiro com essa visão, essa atribuição de valor. O conjunto moderno da Pampulha, de novo, a gente trazendo um conjunto modernista, né, relacionado a essa parte da história também importante, mais recente, do Brasil, com uma contribuição no campo da arquitetura, das artes, do urbanismo. O sítio arqueológico do Cais do Valongo, um sítio de memória sensível, e também a gente vai falar depois sobre ele, e Paraty, Ilha Grande, primeiro sítio misto. Então, aqui só para entender um pouquinho, que além da Convenção de 72, a gente tem uma outra convenção, bem mais recente, que é a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, que é a Convenção de 2003. Essa convenção ela é bem importante também, porque ela surge, o Brasil contribuiu muito com a construção dessa convenção, porque em 2000 o Brasil já tinha, né, uma política para a salvaguarda do patrimônio material. Então, não só o Brasil, mas como os países da América Latina, numa perspectiva de olhar e de entender essas expressões das comunidades tradicionais, né, que aqui já habitam e que tem todo um legado de uma forma de estar, né, nesse território há muito mais tempo. Então, hoje tem 508 bens reconhecidos nessa lista e o Brasil tem 6 patrimônios, que é o samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte Kuziwá, que é essa pintura corporal, né, a pintura gráfica dos índios Waiapi, que é lá da Amazônia, o frevo, como uma expressão do carnaval, né, do Recife, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, né, que ocorre lá no Belém do Pará, a roda de capoeira, que ela tem em todo o Brasil e ela é um patrimônio, então, da humanidade, e o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, que foi reconhecido também o ano passado, que fica lá no Maranhão. Então, agora a gente vai dar um passeio aqui muito rápido pelos as 9 áreas urbanas que foram selecionadas para vocês trabalharem na perspectiva do fórum esse ano. Então, daqueles 15 bens que a gente tem reconhecido, 9, né, vocês vão estar mergulhando, fazendo um conhecimento mais aprofundado. Então, eu vou passar bem rapidinho, porque o tempo já está estourando. Quais foram os valores reconhecidos desses bens, né? Então, a gente tem o primeiro bem brasileiro reconhecido como patrimônio mundial, em 1980, que foi a cidade colonial de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, ela está fazendo, esse ano, 40 anos desse reconhecimento. E aí, em Ouro Preto, a gente tem, né, como critério, primeiro, que é um conjunto urbano colonial. Então, ela é um testemunho, essa cidade, né, esse local, que tem toda uma dinâmica, as pessoas continuam morando lá, mas ela é como se a gente estivesse caminhando na cidade, e ela fosse, né, ela vai nos trazendo muitas histórias, inclusive as de hoje, de quem mora lá hoje, né? Mas ela, como a gente sempre brinca, a cidade como um documento, né? Então a gente vai lendo e percebendo ela tem muito a nos contar, e diversas falas, né? Diversas narrativas sobre esse lugar, né? Sobre as pessoas que ali viveram, como ela surgiu. Então, como uma cidade colonial lá vinculada ao século XVIII, ao ciclo da mineração, um período, né? Também dentro do período colonial, com a exploração do ouro, né? Então as Minas Gerais passam, né, a ter uma importância, e Ouro Preto foi, em determinado momento, inclusive, né, a capital do país, Vila Rica, e o seu valor é reconhecido para a humanidade justamente por essas questões. Então, aqui só um mergulhinho rápido. E aí, em 82, a gente tem outro centro histórico, aí um recorte um pouco menor, que é Olinda, lá no Nordeste, né, fica em Pernambuco, e é reconhecido pelo critério 2 e 4, e é um centro histórico colonial. De novo, uma cidade colonial temos, né, mas extremamente importante. Olinda agora representada à beira do mar, né, e toda uma perspectiva também de várias ocupações do território, né, desse registro, né, que é um território que já existia, sempre lembrando, já existiam pessoas aqui que moravam antes, mas com essa perspectiva de trazer uma cidade, né, com essas construções, a forma de organizar a área urbana, né, que a gente tem hoje, que lega ela, de uma cidade portuguesa, um núcleo de ocupação colonial português, onde ela está em a Cidade Alta, ela está
ela se acomoda na geografia do lugar. Então, aqui só um passeio rápido também com as suas igrejas, há uma vista aqui dela, então ela difere. Se Ouro Preto está no interior, aqui ela está uma cidade colonial à beira do mar. E aí, em 85, a gente reconhece Salvador, o centro histórico de Salvador, que foi, né, a capital, primeiro núcleo, inclusive, de organização urbana na perspectiva, né, de ocupação do território pelos portugueses, né? Então, já um registro, né, camadas de história, isso também é importante quando a gente vai caminhando por esse lugar, não só de olhar pela arquitetura, pelo traçado urbano, mas quem são as pessoas que também moram nesse lugar, né? Como é que elas interagem com esses patrimônios? E isso é extremamente importante. A gente também tem que ter, quando eu dizia da máquina do tempo, né, olhar o hoje, né? O hoje, como é que elas, né, elas também percebem esse lugar, né? Quantas falas, quantas pessoas passaram por aí, quantas mãos construíram. Tem toda uma questão também da relação de africanos que chegaram ao nosso continente num período, africanos que foram escravizados, mas assim, temos toda a riqueza cultural trazida, né, e com interação também com a população que aqui já estava. Então, tudo isso a gente vai percebendo ao conhecer, ao visitar esses lugares. E Salvador tem muito, a gente percebe que a cidade alta, a cidade baixa, muito dessa perspectiva de ocupação territorial, também da forma que os portugueses ocupavam, né? Se a gente vai a Lisboa, Lisboa tem essa mesma configuração, parte alta, parte baixa, então traz, né, da perspectiva de organização espacial, nessa perspectiva urbana, né, do lugar, né? Também traz e transporta para cá, claro, com todos os materiais, os saberes locais, né? E aí, em 87, como eu falava para vocês, Brasília, a capital do país, é reconhecida como conjunto, plano piloto, conjunto urbano moderno de Brasília. Então, traz toda uma perspectiva de um momento moderno. A gente pulou lá do século XVII, do século XVI ao século XVIII, a gente passa agora a capital do país, que foi construída em 1960. E aí, logo em seguida, até então, a lista do patrimônio mundial não figurava nenhum bem que tratasse desse período tão mais recente, né, da história da humanidade. E Brasília foi o primeiro. Então, a gente traz essa contribuição, né, de uma perspectiva, de um olhar, né, de todo um movimento, de uma cidade planejada, né, um local que também aqui já existiam pessoas. A gente tem toda uma questão da arqueologia mostrando, né, nesse platô que aqui já habitavam também. Então, sempre importante a gente lembrar que a gente está falando de camadas de história, né? A gente vai agregando. Conforme a gente vai andando no tempo, a gente vai acumulando, né, também. Tanto que a arqueologia, quando ela reconhece, ela vai escavando, ela vai para baixo. Então, é porque a gente vai acumulando também, a gente vai, né, fazendo camadas aí de contribuição dos seres, né, aqui, né, nesses territórios. Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, então aí em 97, também um conjunto histórico colonial, só que aí ligado a toda uma fronteira já do Nordeste, mas indo também com relação a uma história de ocupação do norte do Brasil, lá, indo em direção a Belém do Pará, Amazônia. Então tem toda uma outra perspectiva, mas um núcleo também colonial, e aí também tem todo um traçado que se difere das outras. Ela está vocês veem a beira aqui, né, num plano, e é uma ilha, né, e toda a azulejaria, né, colonial portuguesa, mas também tem camadas aqui de ocupação francesa, de outros, né, outras passagens, de outros, né, de outras representações também de populações que passaram por aqui. Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, também relacionado ao ciclo colonial, novamente, e relacionado aí também à mineração e à questão dos diamantes, então, que se chama Diamantina. E ela até hoje é um núcleozinho, as pessoas continuam vivendo naquele lugar, ela é cercada dessas montanhas, né, na Serra dos Cristais, olha o nome, e tem toda uma perspectiva bem interessante também, uma paisagem muito rica também, né?
E aqui, Centro Histórico de Goiás, que fica aqui no Centro-Oeste. Aí também relacionado a um núcleo colonial, mas aí está falando de um momento de interiorização do Brasil. Se a gente estava, o Brasil sempre começa ocupado, né, nessa visão de ocupação do território, né, na disputa de território pelas coroas ibéricas, né, naquele momento Portugal e Espanha, e, enfim, né, chegando aqui numa perspectiva de ocupar, né, esses territórios, né, da América, a gente tem que, em determinados momentos, começa a fazer as entradas, né, para o interior do Brasil, e também está relacionada ao ciclo da mineração. Então, aqui a gente tem toda a perspectiva de Goiás. E aí, em 2012, paisagens cariocas entre a montanha e o mar, como eu falei para vocês, uma paisagem cultural, uma paisagem histórica urbana, um conceito bem novo. Muita gente que diz, olha, toda cidade é histórica, e de fato é, mas aí nessa questão tem um reconhecimento, uma forma de compreender que a Unesco traz e que os países, né, começam a questionar, e o Rio de Janeiro, com toda a sua complexidade, é essa interação do homem com essa paisagem, essa ambiência natural que vocês estão vendo aí na foto. E aí esse é o reconhecimento, né, de trazer todas essas também camadas de história, de presença humana, que é bem anterior também à chegada de europeus aqui, e que já detinham todo um conhecimento, né, os indígenas que aqui habitavam, dessa Bahia abrigada e que rica, né, nessa riqueza ambiental, né, associada a esse território. E em 2017, o sítio arqueológico do Cais do Valongo, que também fica na cidade do Rio de Janeiro, mas esse é um sítio com critério 6 e um sítio de memória sensível. Naquele número lá que vocês viram, 1.121 bens hoje reconhecidos no mundo, apenas 11 sítios desses 1.121 são reconhecidos por esse valor como um sítio de memória sensível. O que significa isso? São os locais que, de fato, eles carregam, né, uma importância, ou que eles representam algum determinado momento da história também da humanidade, e que a gente não pode esquecer, mas que ocorreram momentos que não foram tão bacanas da própria história, né? E aqui no caso, por exemplo, ele é o sítio arqueológico, aqui ele tem, né, vestígios, né, do que foi o Cais do Valongo, um cais, um local de chegada, de atracagem, no período em que ele foi o local que mais recebeu africanos na condição de escravos na América. Então, um local que tinha todo naquele momento, naquela perspectiva de comercializar pessoas. Então, era um local que, né, que existia essa prática e que ele tem ainda o testemunho, né, desse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz uma perspectiva também de um local que demonstra, né, a resistência e a grande contribuição dos afrodescendentes à cultura, né, à diversidade cultural brasileira. Então, ali tem uma série de relações num território que se chama Pequena África, no Rio, não sei se todos vocês conhecem, mas se já tiverem oportunidade, e extremamente rico, vivo, e que continua, né, trazendo toda essa riqueza também de contatos entre culturas, né, vindas da África, mas que aqui também reassimilam e ainda, né, trazendo as suas matrizes, tanto na religiosidade, como no modo de viver, nos valores simbólicos que estão atrelados a uma série, né, de saberes, né, saberes tradicionais, como a Peninha falava ali, né, de escutar os ancestrais, os griots, e aqui a gente tem também essa perspectiva, né, de trabalhar esse local. E o último, Paraty, Ilha Grande, cultura e biodiversidade, sendo um sítio que tem os dois valores, tanto com um valor cultural e natural, e aonde é um sítio, um dos mais complexos, com uma maior área de reconhecimento, né, onde também tem, dentro dessa área de reconhecimento, olhem no mapa aí, ela envolve 2 estados, tem parte, então é um sítio que tem 5 componentes, ou seja, ele tem 5 áreas ao redor, né, dessa mancha vermelha, que envolve o estado do Rio, parte do Rio e de São Paulo,
onde a gente tem 4 unidades de conservação ambiental, então são o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a gente tem aqui no número 2 e 3, que são as ilhas, na Ilha Grande, que fica em Angra dos Reis, são 2 reservas também ambientais. Então a gente tem o Parque Estadual da Ilha Grande e a Reserva Biológica da Praia do Sul, e tem o núcleo urbano, aí o núcleo histórico colonial urbano de Paraty, e a gente tem também, no 5, um componente dentro, né, ligado a esse espaço, né, de território cultural. Nós temos o primeiro local de ocupação, que é o Morro da Vila Velha, onde tem o Forte, né, de Paraty. Mas, assim, o que significa? Essa candidatura é extremamente especial, porque justamente o que a gente traz é que é um sistema cultural. A gente está defendendo um sistema cultural que são uma série de relações que não está só calcada na cidade, na questão de olhar as edificações, o traçado urbano do núcleo histórico de Paraty, mas sim camadas de relações culturais, de relações humanas que existem nesse território, de um território cultural associado a uma área ambiental extremamente rica. E aí o que a gente traz de diferente nisso também, né? Que justamente a riqueza está nessa interação. Então a gente tem, por exemplo, nessa área toda, né, que a gente reconhece, naquela área que vocês viram ali da mancha vermelha, a gente tem um território que tem ocupações muito antigas do homem, então da presença humana. Então aqui a gente tem sítios arqueológicos, tem mais de 140 sítios arqueológicos, onde datação de mais de 4.000 anos de ocupação. Então a gente tem que o homem sempre esteve presente nesse lugar e sempre em interação com essa paisagem, com essa biodiversidade. E é justamente essa interação das populações tradicionais com esse território que mantém ele ainda preservado. E isso dá uma mudança, porque assim, vocês viram, só tem 39 sítios mistos, né, no mundo. E desses 39, a grande maioria, assim, 37, 37, o componente cultural são áreas arqueológicas, ou seja, de vestígios de ocupação humana, mas de muito tempo atrás, e que hoje não tem presença humana, são áreas, parques, né, ambientais, e que não tem ninguém ou morando, ocupando. E no nosso caso não, a gente tem essa interação, tem áreas de preservação, mas a gente tem toda uma interação nesse território de pessoas que já ocuparam, mas que continuam ali. E justamente esse seu modo de vida tradicional é que é o valorizado como sua referência cultural. Então a gente tem as comunidades caiçaras, que são esses homens que há muito tempo ocupam essa faixa litorânea, né, essa baía também, que é um porto natural de muito tempo, então desde sempre. As comunidades caiçaras, as comunidades indígenas e representadas pelos Guarani, que também uma presença até hoje, com as aldeias, né, suas aldeias e seu modo de vida atrelado a esse território, e as comunidades quilombolas. Então, essa diversidade toda é que é a riqueza desse patrimônio. E agora, só para fechar, porque a gente já tem que terminar, para abrir para as perguntas, que devem ser muitas, né, e a gente dá uma conversada, que só eu falei até agora, aqui uma perspectiva de por que também a gente reconhece com esse olhar para o futuro. E aí é onde, né, vocês também vão tratar um pouco disso, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, né, e a Agenda 2030. Então são 17, né, objetivos, e alguns são muito mais afetos, né, na perspectiva da gestão desses sítios, e que a gente trata, né, numa perspectiva de aderência com esses, de fato, trazer esses objetivos como territórios sustentáveis, né, do ponto de vista social, econômico e equilibrado, né, que a gente preserve essa riqueza, que são os valores que a gente reconhece, mas também na perspectiva de ressignificar, ou seja, de trazer novos significados por quem ainda hoje, né, as pessoas que vivenciam esses locais, e sempre lembrando com a importância que eles têm para o mundo. Então, muito obrigada. Agradeço mais uma vez por poder participar aqui
e me coloco à disposição do que vocês precisarem, né, para a gente fazer esse projeto tão bacana, né, na perspectiva da maratona com a Wikipédia. Obrigada. Sensacional, assim, uma apresentação lindíssima, muito completa, né? Na verdade, assim, a gente fica encantado e quer saber mais e mais, e você também, né, fala com toda essa paixão, enfim. Queria muito agradecer. Infelizmente, a gente está com o tempo super apertado mesmo. Eu vou combinar com a Candice da gente mandar a maior parte das perguntas para ela, né, depois por e-mail, e a gente consegue depois compartilhar isso com as escolas. Eu vou fazer aqui a pergunta da Hanna Cordeiro, que suscitou vários comentários ali no chat, Candice. Quais são os países que lideram o ranking dos patrimônios? Então, a gente tem alguns países, né, como, por exemplo, na Europa a gente tem Itália, tem a Espanha, a gente tem Portugal. Então, os países europeus são os que mais concentram, né, bens. E aí agora também é importante, assim, nós no Brasil, por exemplo, a gente não tem essa perspectiva de colecionar, a gente quer ter tantos bens na lista do patrimônio mundial. Como eu vim mostrando, né, as últimas, inclusive, candidaturas, a gente tem o cuidado, de fato, o que a gente for apresentar como contribuição nessa cápsula, né, que a gente vai lançar no espaço que diz o que é a humanidade, no cuidado também de ser representativo do que nós entendemos como a população brasileira, como os grupos formadores da população, vários grupos, né, não somos únicos, né, a gente também é diverso, mas que seja representativo do que de fato nós também somos, né, e como a gente contribui nessas relações culturais com o mundo. Então, assim, a cada candidatura a gente quer trazer uma discussão, quer trazer um ponto, quer trazer uma troca com outros lugares. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado ultimamente. Isso aí, muito bom. Nós vamos colocar o vídeo lá no chat, porque realmente a gente não conseguiu resolver aqui o problema do áudio, né? E também vamos disponibilizar essa live para todas as escolas, né? Que isso também estão perguntando bastante no chat. Fiquem tranquilos, vocês vão poder ver e rever, porque realmente essa apresentação da Candice, a gente quer ver muitas vezes mesmo. Tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Eu vou chamar aqui agora para continuar aqui, né, na nossa jornada aqui de hoje, o professor Valério, né? Valério Andrade Melo, ele é engenheiro florestal com mestrado pela Universidade Federal de Viçosa, professor de ecologia no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz e editor da Wikipédia. A predileção por verbetes é sobre biodiversidade, educação, religiões e pseudociências. Ele é membro da Wiki Movimento Brasil e do Guerrilla Skepticism on Wikipedia. Tudo bem, professor? Boa noite, boa tarde, pessoal, quase boa noite, começou a escurecer. Eu estou esperando só acabar de compartilhar. Agora eu já consigo compartilhar e a gente vai... Eu estou apresentando para vocês uma certa dificuldadezinha aqui com o sistema. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Essa apresentação foi um convite da Embaixada da Espanha pelo Francisco Lopes, e eu quero dar parabéns a vocês pela integração e chamar a atenção dos estudantes. Eu não estou acompanhando o chat aqui, mas vocês vejam que interessante a integração de informações que vocês estão tendo nessa atividade de diversos patrimônios, diversas visões, o patrimônio oral, o patrimônio material, que a gente vai falar mais hoje, e a Wikipédia vai ser meio que uma costura do que a gente assistiu nas duas palestras anteriores. Eu sou professor aqui da UESC, trabalho nesse programa Caminhão Consciência,
que a gente faz feira de ciências aqui na região sul da Bahia, e também participo do grupo de usuários Wikimovimento Brasil, que é um grupo de usuários ligado à fundação, que a gente é reconhecido pela Fundação Wikimedia, a fundação que mantém a Wikipédia. E a primeira, quando as pessoas falam em Wikipédia, né, a primeira coisa que a gente fala é do professor, e eu vou compartilhar com vocês um meme. O Wikipédia, o website que os professores não permitem que você use, porque eles têm inveja. Na época deles, não existia. Quando eles tinham a idade de vocês, não existia o Wikipédia. E aí, muito desse preconceito com a Wikipédia é porque as pessoas realmente não conhecem o funcionamento, como é que a Wikipédia funciona. E a gente tem uma imagem meio distorcida da Wikipédia, e vocês estão vendo uma coisa que a gente está falando em inglês, com esses memes todos em inglês, né? E vocês estão fazendo curso de espanhol, vejam que interessante, vocês estão misturando cultura do Brasil, cultura do mundo, nossos patrimônios históricos de biodiversidade e também leitura. Quanta coisa vocês vão ter que estudar desse material que a Candice trouxe para nós, super legal, para vocês entenderem o patrimônio. Mas não é a Wikipédia, e o que isso tem a ver com a Wikipédia, o patrimônio? A minha família me vê na Wikipédia assim, usando um monte de computador. Meus amigos acham que eu estou no Google. Alguns acham que o editor da Wikipédia é um Guy Falcon. Algumas editoras morrem de medo da Wikipédia, que elas vão ser mortas pela Wikipédia. Claro, eu me acho intelectual. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo na Wikipédia é tentando controlar os vandalismos, que tem sempre um engraçadinho lá escrevendo alguma bobagem, fazendo uma declaração de amor no verbete, e a gente está corrigindo. Esse é uma boa forma de pensar da Wikipédia. Então, eu vou focar bastante na Wikipédia, mas eu queria que vocês lembrassem das apresentações anteriores, que elas que vão embasar a gente para fazer a Wikipédia, para que a gente vença esse preconceito que os professores não entendem ainda como é que funciona a Wikipédia, mas todo mundo já usou a Wikipédia e copiou e colou sem tirar os numerozinhos, sem tirar o azulzinho, e o professor descobre, a professora descobre, mas a Wikipédia não é bem isso. A Wikipédia é uma enciclopédia. A gente vai ver que a Wikipédia não é uma grande bagunça, mas a Wikipédia tem regras. E aqui eu estou mostrando para vocês um trabalho de educação que eu faço com os meus alunos, um resultado dos meus alunos. Os meus alunos escreveram verbetes da Wikipédia que tiveram 3,9 milhões de visualizações. Então vejam que esse número, o quanto esse número é relevante, 3,9 milhões de pessoas leram os 580 artigos editados pelos meus alunos. Então a gente desenvolve atividade de educação com a Wikipédia. E o que eu vou apresentar para vocês hoje, de forma bem rápida, é o que a gente faz. Não dá mais para a gente ignorar a Wikipédia, por quê? Olhem esses assuntos. Olha que padrão interessante nesse gráfico. Os picos de visualizações são nas quartas-feiras, e nos finais de semana tem pouca visualização. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente chega
número de visualizações dos verbetes. Então, vejam a importância da Wikipédia. Todo mundo está lá consultando a Wikipédia quando está estudando, quando está fazendo o seu trabalho de física, química, matemática, biologia. E aí nós vamos mostrar um pouquinho deles daqui a pouco. O que meus alunos fazem, concretamente? Meus alunos escrevem verbetes como esse. Eu sou professor de ecologia aqui, então cada aluno escreve um verbete sobre um assunto da disciplina. No caso desse besouro, ele foi introduzido no Brasil para controlar a mosca do chifre, uma praga problemática da agricultura, da pecuária, né? E só que ele está criando problema e virou uma espécie invasora e está atrapalhando e causando extinção das nossas espécies de besouros. Então, é um assunto de ecologia que minha aluna escreveu, e aqui vocês estão vendo o meu critério de correção. Eu tenho que dar nota para esse trabalho da minha aluna, né? Como que eu corrijo esse trabalho? Eu analiso as fontes, o histórico e a discussão dos verbetes. E olha que interessante, todo mundo já tinha prestado atenção que na Wikipédia tem artigo, discussão, editar código-fonte e ver histórico. Então, a primeira coisa que a gente avalia são as fontes. Nós vamos olhar esse verbete lá ao vivo. O histórico está aqui. E a discussão. Então, os verbetes da Wikipédia são construídos dessa forma. Quer seja sobre uma espécie invasora, quer seja sobre um dos nossos patrimônios. Então, esse patrimônio, eu escolhi esse verbete para apresentar para vocês, esse verbete da Wikipédia, para a gente entender esses três aspectos: fonte, histórico e discussão. Claro, nós vimos todos aqueles patrimônios, né? Super interessantes, super legais. E o Santuário de Bom Jesus Matozinhos, como o Diogo falou no começo, ele está lá no Rio Grande do Sul, eu sou de Minas, e eu ouvia falar disso e nunca tinha visto. Eu visitei isso quando eu tinha 11, 12 anos de idade, e eu fiquei muito impressionado com as esculturas que eram do tamanho da gente, as roupas, como aquilo era bonito, era impressionante. Todos esses patrimônios, todos aqueles critérios que a Candice falou, tem uma razão de ser. Um dos critérios lá do Bom Jesus de Matozinhos, do santuário, é a beleza daquelas esculturas. Os profetas são muito interessantes. O profeta Daniel, né, que ficou lá no meio do fogo, o profeta Jonas e o peixe, e o aleijadinho esculpiu o peixe, esculpiu o leão. E aí essas esculturas são bens físicos, são bens materiais que a gente consegue tocar. E por isso que a gente escolheu esse assunto bastante concreto, porque é mais difícil na Wikipédia de a gente trabalhar, por exemplo, com a cultura oral. A gente precisa do que a gente falou antes, de fontes confiáveis para construir esses verbetes. Então, como é que a gente constrói? Então, eu vou compartilhar com vocês agora as páginas da Wikipédia. Quem quiser, essas páginas da Wikipédia que eu estou apresentando, que eu estou falando, eu vou descompartilhar essa tela e vou lá na Wikipédia. Quem conseguir aí, quem quiser entrar nessas páginas. Epa.
Vocês estão me ouvindo? Eu não tenho... Sim, sim, a gente está te ouvindo sim, Valério. Agora vocês estão vendo aqui uma janela do Chrome, o Fórum Patrimônio Jovem Espanha Brasil 2020, isso? Isso. Eu vou... Só confirma comigo, eu vou mudando de janela, elas vão mudar normal para você, quando eu passar para outra aba aqui, ela mudou de aba também? Sim, mudou para editar tom. Então, esse aqui foi o que nós fizemos ano passado, nós fizemos essa editatom no ano passado sobre Brasília. Então vejam o que o pessoal como vocês fez no ano passado. Nós tivemos 62 editores, esse ano nós vamos também acompanhar, junto com o Rubem e o Francisco, as edições de vocês através desse painel de controle. Então eu estava para fazer uma pequena digressão. Vocês estão me vendo com essa barba bastante grande, é uma homenagem ao James Randi, que morreu essa semana, e foi uma pessoa muito importante para o trabalho de ceticismo. Ele desmascarou muitas pessoas, é por isso que eu estou com essa barba muito grande. Vocês podem ver o verbete dele na Wikipédia, podem ver... Eu descompartilhei errado. Apertei o botão errado. Vocês podem ver... Vou ter que mudar a barrinha. Você está com o microfone mutado, Valério. A gente não está te ouvindo. Agora voltou, desculpe. Imagina. Então eu vou... Então, só lembrar do James Randi. Eu acho que vocês me cortaram e me cortei na hora que eu falei do James Randi. A barba é uma homenagem ao James Randi. E ele desmascarou esses entortadores de colheres. Então, por isso que eu trabalho muito na Wikipédia com o aspecto do ceticismo, né? O ceticismo está aí nesse momento importante de a gente pensar o que é real, o que é falso, o que é ilusão, o que é verdadeiro. Então, nós estamos fazendo esse fórum, né, uma colaboração entre essas pessoas todas, e aí eu vou mostrar para vocês o que é fonte, histórico e discussão, os 3 critérios que a minha aluna usou lá. O que são as fontes? As fontes que a minha aluna usou para escrever o verbete do Rola-Bosta Africano. E aqui, usando o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, usando aqueles 3 critérios, fonte, histórico e discussão. O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em português. E aí, é só vocês olharem, vocês que são bilíngues, vocês vão ver que tem todas as outras línguas aqui, que esse verbete também existe em outras Wikipédias. Nós temos também esse mesmo verbete em espanhol, o Santuário do Bom Jesus de Congonhas. Uma é a tradução do outro, a gente vai traduzindo para lá e para cá, mas por que esse é um exemplo legal? Para a gente avaliar a qualidade desses 2 verbetes. Como está o de Congonhas em espanhol e como está o em português. Vamos olhar só o primeiro critério, as referências ou as fontes. Isso é a grande dica, o grande ensinamento do Randi. Qual a sua fonte? De onde você tirou isso? Então vocês vão ver aqui que de onde saíram essas informações da Wikipédia que qualquer um pode editar? Saíram dessas referências que a gente chama de numerozinhos. Os numerozinhos suportam a informação que está aqui. As fontes. De onde saiu essa história sobre a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos? Saiu dessa dissertação de mestrado lá de Portugal, da Universidade de Trás-os-Montes. Então, a gente tem aqui, vamos olhar aqui as fontes. Como o tempo está curto, eu vou falar
bastante das fontes e vou fechar. Vejam quantas fontes nós temos nesse verbete em português. 57 referências. Várias teses. O IFAM é uma fonte confiável, são os, assim como eu professor, funcionário público, o pessoal do IFAM são os funcionários públicos que cuidam de todos esses patrimônios. A gente assistiu essa palestra linda da Candice, mas ela tem todo um trabalho de proteger esses patrimônios contra a degradação, contra a destruição, contra uma série de ameaças que esses patrimônios sofrem. O IFAM é extremamente importante. E aí vocês vejam que a Wikipédia se baseia no IFAM. Se baseia em teses de mestrado e artigos. A gente tem fonte. De onde saiu esse conteúdo? E eu não vou falar de histórico, discussão em função do nosso tempo. Mas vejam o mesmo verbete em espanhol. Vamos ver as fontes. Só tem 7. Claro, são todas fontes legais à Unesco. Um livro lá em espanhol também, são várias fontes legais. Mas só aqui a gente já percebe a diferença de qualidade dos verbetes da Wikipédia. E como o nosso tempo está esgotando, eu vou deixar aqui os dois abertos, a gente vai ficar aberto para pergunta aí no chat e a professora também pode conduzir as perguntas. Eu quero finalizar chamando atenção para esse ensaio da Wikipédia. Então, vocês conseguem acessar esse ensaio, só você clicar no cantinho aqui e colocar WP10RS, você vai vir para essas regras. A Wikipédia tem regras. A gente não é só simplesmente chegar e editar. Então, aqui a gente tem 10 regras simples para vocês editarem a Wikipédia. Eu vou falar e focar nos 5 pilares da Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia livre, neutra, onde a gente tem normas de conduta, civilidade, mas as regras são flexíveis. Então, com essas, se vocês entenderem essas 10 regras, seja audaz, mas não inconsequente, não seja irresponsável. Conheça para quem você está escrevendo. Olha que interessante para quem copia e cola. Não viole direitos autorais. Consulte o trabalho da Candice, mas cite. Cite é a principal regra que a gente precisa na Wikipédia. A informação precisa ser verificável. Então, se a gente clicar aqui no verbete em espanhol, tem um link aqui para o site da Unesco, a gente pode verificar se a informação confere. E é isso que a Wikipédia faz. A Wikipédia, ela é, eu vou usar uma palavra bonita, ubíqua, ela faz parte da nossa vida, todo mundo googa e procura, e poucas pessoas pararam para pensar que a gente precisa prestar mais atenção na Wikipédia. Então, a comunidade da Wikipédia vem tentando atrair novos editores e tentar promover o nosso patrimônio. O objetivo dessa atividade que a gente está fazendo, o que é? Usar as regras da Wikipédia, a gente promover o nosso patrimônio. Eu vou colocar aqui uma das fotos dos profetas, elas são emocionantes quando a gente chega perto dessas estátuas. Cada profeta tem uma fisionomia diferente. Eles são muito importantes. A história
de Minas está ligada a esse patrimônio que ficou lá material. E aí, só para fechar, professora Tatiana, vejam que a gente fala de todos esses profetas cristãos, tem estátuas lindas, mas naquela mesma época a gente tinha os escravos que não deixaram essa cultura material esculpida na pedra para as gerações futuras. Grande parte da cultura material deles se perdeu, simplesmente se perdeu. Então a gente precisa aí do IPHAN para apoiar a arqueologia, para a gente descobrir o que a gente consegue, como aquele monumento lá do Cais do Valongo. A gente nem sabia que aquilo existia. A pessoa estava construindo e, de repente, descobriu um cemitério de escravos no Rio de Janeiro, em pleno século XX. E o papel do IPHAN de proteger aqueles patrimônios. Então, são, assim como aquele patrimônio que foi protegido agora, esse patrimônio aqui, essas esculturas lindas do Aleijadinho, em tamanho natural, com botas de romanos, também tem valor para a gente. Brasil é a nossa cultura que a gente está protegendo, e a Wikipédia vai ao encontro dessas duas coisas, porque, como vocês viram lá o padrão de visualizações, vocês vão ver aquele gráfico que eu fiquei de falar. Se vocês clicarem aqui no histórico, ver histórico, vocês vão ver o número de visitas que o verbete tem. Então, esse verbete em português do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, ele tem essa quantidade de visitas por dia, quantos leitores. Vejam a importância do trabalho que vocês vão fazer com esses patrimônios. Pelo menos 60 pessoas no dia que ele foi menos visitado. Pelo menos 60 pessoas por dia vão ler o trabalho que vocês vão fazer. Mas como o nosso tempo terminou, eu estou me colocando à disposição, a gente vai continuar em contato, nós estamos com um grupo, eu não estou acompanhando o chat, e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que ficou. E aí eu chamo a atenção de vocês, de novo, para as 10 regras simples para editar a Wikipédia, que a partir daqui, e dos links que estão aqui na página que o Francisco montou, lá na Wikipédia em espanhol. Então, nós temos aqui a lista dos patrimônios que nós vamos trabalhar, temos um tutorial básico de edição em espanhol para vocês treinarem o espanhol de vocês. Fontes, sempre as fontes. De onde você tirou isso? Então, o Francisco já deu uma grande dica. Quais são as fontes que a gente vai fazer? E o painel de controle, que eu mostrei para vocês, que a gente vai acompanhar os editores à medida que vocês forem editando os verbetes, a gente vai estar apoiando vocês. É só vocês entrarem nessa página lá na Wikipédia em espanhol. Essa aqui vocês veem, ó, lá na Wikipédia em espanhol. Aqui nós estamos na Wikipédia em português e Wikipédia em espanhol. Então acompanha por esse linkzinho do lado aqui, né? Em qual Wikipédia eu estou? Para nós que vamos ficar trabalhando em várias línguas, dá uma conferida em qual língua eu estou. Estou em espanhol ou eu estou em português? Eu quero agradecer e parabenizar muito o Colégio Cervantes pela atividade e lembrar os alunos o privilégio desse tipo de atividade que o colégio proporcionou, a colaboração com a embaixada, conosco, do grupo de usuários da Wikimedia, e todo esse trabalho que nós estamos lá no WhatsApp. Eu estou perdido, não consegui entrar no chat, porque eu não me inscrevi, mas tudo isso tem um trabalho por trás que permitiu que a gente ficasse aqui ligado até com mais 7 minutos acima do tempo, e nós estamos
praticamente cumprindo o tempo. Dou parabéns, professora. Eu que agradeço, parabéns também a sua explicação, né? Também a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho, né? E assim, a gente teve uma movimentação grande. Eu vou carregar essa apresentação lá no Wikimedia Commons, em licença livre, então ela vai ficar disponível lá para vocês também. Vai ser um dos recursos para vocês editarem também. Perfeito. E assim, eu vou fazer como a gente combinou com a Candice, de enviar as perguntas para você por e-mail, porque realmente nós extrapolamos muito tempo e o chat ficou bem movimentado, né? Principalmente com todo mundo, nossa, mas então quer dizer que aquela teoria de que o Wikipédia não é confiável, enfim, né? Conhecendo melhor o trabalho é que se entende, né? Que se desmancha preconceitos. Eu agradeço novamente. A gente tem que encerrar mesmo agora, né? Infelizmente esse encontro, eu vou dar alguns recados, mas antes quero agradecer a todos os participantes. Vou pedir para o professor tirar a apresentação aqui, né? Não tirar o compartilhamento. E vamos lá, nós temos certeza que todos devem ter aproveitado bastante, vamos ter outros encontros, então fiquem tranquilos, essa live vai estar disponibilizada, os próximos também. Hoje, a organização do segundo fórum vai encaminhar para todas as escolas uma pesquisa, para que as escolas manifestem a intenção, né, as suas preferências de 3 cidades brasileiras e 3 cidades espanholas com as quais eles gostariam, né, vocês gostariam de trabalhar na maratona de patrimônio da Wikipedia. Essa mensagem vai para as escolas hoje. Na próxima quinta-feira, dia 29, nós vamos anunciar as equipes de trabalho e tentando respeitar uma das escolhas, né, para que todas as cidades da proposta sejam contempladas. Também vamos passar todas as informações, né, nos próximos encontros, vocês fiquem tranquilos, que vocês em breve saberão. Na quinta-feira que vem nós vamos receber aqui também Sérgio Ortega, que é o técnico na área de convenções da Unesco, do Ministério da Cultura da Espanha, e o Rubén Ojeda, que é historiador e editor de projetos Wikimedia na Espanha. E então, eu encontro vocês na semana que vem, espero que todos tenham gostado, continuamos conectados, né, de alguma forma durante esses dias, assimilando tudo que a gente aprendeu hoje. Cuidem-se, fiquem bem e até a semana que vem. Tchau, tchau.